começar falando do Corinthians, claro. Ele voltou à zona de rebaixamento do Brasileiro, a gente vai falar já já. Mas, olha que coisa interessante. No mata-mata, o Corinthians tem um aproveitamento de líder. Está lá embaixo no Brasileirão, tem 4 vitórias em 23 jogos, 10 empates, maior número do campeonato, mas quando se trata de mata-mata, o aproveitamento do time sobe e não é pouco. Tem 69% dos pontos conquistados em competições de mata-mata desde o final do Campeonato Paulista. Supera, inclusive, o aproveitamento dos líderes do Brasileirão, Botafogo, 66%, Fortaleza, 68%, o Palmeiras, 59% e o Flamengo, 62%. Perrone, olha só, é o timão grande nas Copas, mas no Brasileiro não exatamente. E o que interessa para o Corinthians, na minha opinião, no momento é brasileiro, né? E o Ramon Dias entende isso também, tem poupado jogadores nas Copas, ele entende que o esforço total, a concentração total, tem que ser no brasileiro, porque a situação que o Corinthians está não é para você descuidar, né? De que, assim, não vai adiantar de nada o Corinthians ser campeão da Sul-Americana, por exemplo, e ser rebaixado, né? Vai ter festa? Como, né? Com que clima? Então, assim, agora, se a gente for analisar o desempenho do Corinthians também nas Copas, assim, muitas vezes eu não vejo um desempenho tão diferente. Não dá para dizer que o Corinthians está voando, mas foi conseguindo passar. Por exemplo, contra o Grêmio, conseguiu passar por uma grande atuação do Hugo Souza, que está jogando também no Brasileiro. Então, assim, eu não consigo detectar assim, uma grande mudança, uma grande diferença. Esse time voa, joga pra caramba, né, nos mata-matas e é muito diferente do Brasileiro. E, é claro, eu acho que ele erra um pouco menos nos mata-matas e talvez seja reflexo de a perna pesar menos, né? Assim, a cada rodada do Brasileiro que o Corinthians não consegue sair lá de trás, a perna fica mais pesada e os erros aumentam. Acho que esse pode ser um fator que tem alguma influência. Muito bem, ó, então tá com uma situação razoavelmente tranquila, ganhou fora de casa, vai jogar em casa hoje na Neoquímica Arena, com a vantagem de 2-1 sobre o Red Bull Bragantino, que vamos combinar, não é um time exatamente que nessas horas se desdobra, se transforma numa máquina, né? Normalmente quando é para perder, perde o Bragantino. E é nesse clima que o Corinthians vai a campo. Mas, meu caro Danilo, com a zona de rebaixamento de novo assustando, porque voltou para a zona de rebaixamento, o Vitória venceu, daqui a pouco a gente fala desse jogo, Empatou. venceu não, empatou com o Cruzeiro em 2-2. E aí o Corinthians volta para a zona de rebaixamento, você está com o Perrone, olho no brasileiro, mas abandona as Copas, o que faz? Não, eu acho que o Ramon Dias ele deveria fazer mais ou menos o que ele fez no jogo de ida, colocar um time alternativo. Não tem muito como você simplesmente falar vou abandonar 100%, mas dá para você testar, usar como se fosse uma pré-temporada, uma intertemporada, né? Não pré-temporada, como se fosse algum teste para alguns jogadores. Não dá para você escalar força máxima na Sul-Americana com a situação que está o Corinthians. O Corinthians tem a sequência agora de Fortaleza, Botafogo e Flamengo no Brasileirão. Está dentro da zona de rebaixamento. E se você pensar no favoritismo, no que seria, entre aspas, normal, né? Porque no futebol sempre acontece o anormal, mas o normal, nesses 3 confrontos, o Corinthians vai perder. Esse é o normal do que vai. Se você olhar a tabela, se você olhar o que estão jogando os times. Fortaleza é o virtual líder com pontos perdidos, né? Então o Corinthians tem que ter essa consciência e mais. O Corinthians está na Copa do Brasil e não terá o descanso da próxima semana que alguns times eliminados terão, como é o caso do Palmeiras, como é o caso do Botafogo. O Corinthians vai estar na Copa do Brasil. Então tem que ter essa consciência, porque eu concordo 100% com o Perrone. Não vai adiantar de nada ser campeão de alguma das Copas e depois ser rebaixado, porque o ano de 2025 do Corinthians sendo rebaixado seria catastrófico, trágico em todos os sentidos. No sentido político, se o Augusto já sofre hoje, vai sofrer ainda mais na Série B. No sentido econômico, se o Corinthians tem dívidas hoje, vai ter ainda mais com a queda de receitas para a Série B. E no aspecto técnico também, porque aí o Corinthians vai precisar se desfazer dos seus melhores jogadores se tiver essa queda para a Série B. Lembrando, a sequência do Corinthians pega o Fortaleza fora de casa, depois pega o Flamengo em casa e depois pega o Botafogo fora de casa. Realmente a sequência do Corinthians é dramática nas próximas rodadas. O Corinthians, ele entrou na zona de rebaixamento porque
Ontem o Vitória e o Cruzeiro empataram em 2-2. E o Vitória fez um golaço com o Alejandro, com 2 R's. A gente vai rodar esse gol aí para mostrar pra gente golaço que o cara fez. No caso, talvez o gol mais legal desse com som, inclusive. Agora tiramos o som. Ó, quer ver? Vai, garoto. Pem. Ó. Que golaço, hein? Candidato a Puskas. A galera até demora pra gritar, você viu? A galera meio que tipo... A galera demora. Aí depois... O golaço do Alejandro. O Vitória abriu 2-0, mas teve um jogador expulso e aí o Cruzeiro empatou com também polêmica de arbitragem, né? O segundo gol do Cruzeiro, o time do Vitória reclama muito de uma falta no lance, duas na verdade, uma mão na bola no começo e depois teria sido um empurrão. Acho que a gente tem esse lance também, ó. Olha lá, aí seria a mão, e aí a bola vai chegar na área, e aí teria tido também um empurrão aí, ó, do atacante no zagueiro para fazer o segundo gol. O Carlos Lima Henrique, que era o árbitro, não foi nem ao VAR, não sei se ele não foi chamado, mas não foi ao VAR, demorou ali, ficou demorando, esperando uma definição, mas não foi ao VAR, e o Cruzeiro empatou dessa forma. O presidente do Vitória detonou a arbitragem, falou, é escandaloso, é vergonhoso, o Cruzeiro não precisava disso. Será que o Corinthians e o Fluminense precisam disso para não caírem e para o Vitória cair? Bom, entramos no segundo turno, meu caro Perrone, e agora essas teorias conspiratórias estão com tudo, né? Agora não, perdeu aqui porque não quer que não sei quem caia e tudo mais, que foi a reclamação do Vitória. Me parece até que teve uma mão ali. Nesse padrão brasileiro de que tudo é mão, qualquer coisa é empurrão, qualquer coisa é falta, eu até marcaria esse segundo gol aí, anularia esse gol. Mas o Marcelo de Lima Henrique não anulou, mas mesmo assim o Vitória não está na zona de rebaixamento, quem está é o Corinthians. Concordo com você, acho que a mão dá para marcar com tranquilidade, mas assim, cara, a gente vê de tudo, a gente fica confuso, né? Porque tem lance igual que o cara dá, tem lance igual que o cara não dá. Então, assim, é uma salada, não dá nunca para você ter certeza de nada, nem eles, nem os caras que ganham para apitar conseguem se entender, conseguem ter uma atuação uniforme. E aí o que mais me incomoda é esse discurso nas oportunidades, né? Simão, meu time hoje foi prejudicado, então eu vou arrebentar a arbitragem, vou falar em esquema e tal. Depois meu time é favorecido, beleza. E no começo do ano, eu não vou fazer nada para melhorar isso. Vou deixar assim, que é assim que os caras fazem, é cansativo, é chato. É por isso que cada vez mais você pega a molecada aí, eles querem ver jogo na Europa, quer ver Champions, quer ver campeonato inglês. Porque, cara, tudo no futebol brasileiro é muito chato. E principalmente a arbitragem e o pós, né? O pós-jogo no Brasil é terrível. Uma reclamação e ninguém se mexe. Pô, se esses caras se mexessem, fossem lá na porta da CBF, exigir profissionalização, sabe, exigir um monte de coisa para melhorar a arbitragem, será que não teria resultado? Mas a impressão que fica aqui é melhor deixar assim, porque aí a roda vai girar e uma hora vai chegar a minha vez de ser beneficiado. E aí, Danilo? É bem por aí. Esse lance da mão do Matheus Henrique, que depois continuou e o Cruzeiro fez o gol, a gente já viu vários lances desses sendo marcados, várias vezes o VAR interferindo por questões menores para anular alguns gols. E aí, nesse caso, a gente vê e não tem decisão nenhuma, não tem nenhum tipo de explicação, o gol é normalmente validado, e aí dá margem para torcedor reclamar e achar que tem esquema. Eu, particularmente, não consigo achar que isso é esquema para prejudicar o Vitória ou para beneficiar o Corinthians, para salvar o Fluminense. A gente tem isso porque a arbitragem ela é ruim, e ruim para todo mundo. Hoje quem está reclamando é o Vitória, ontem foi o Palmeiras, anteontem vai ser o Fluminense, e o Corinthians reclamou também do gol anulado, e por aí vai. Porque a arbitragem é ruim. Ninguém se preocupa em melhorar.
Ninguém se preocupa em falar para o árbitro, ó, você agora vai ser exclusivamente árbitro de futebol. No domingo, você vai apitar aqui o Palmeiras e São Paulo, e na segunda-feira você vai vir para cá, a gente vai fazer um acompanhamento com você, vai te mostrar lance por lance, tudo que você fez, tudo que você errou, tudo que você deveria ter feito. Ó, na terça-feira, a gente vai fazer um treinamento para te mostrar o que você vai fazer em situações assim, assado. Quarta-feira você apita um jogo da Série B, um cara que seja exclusivo, voltado e treinado como são os jogadores. Não adianta a gente ficar com times com 20 milhões, 30 milhões de reais de folha salarial e ficar contratando um árbitro para apitar um jogo por 3, 4 mil reais e depois no dia seguinte o cara tá na profissão dele. Ou, ainda que esse cara viva só de futebol, não dá para ele fazer só, apita um jogo no domingo, um jogo na terça e acabou a semana dele. Não, ele precisa ser treinado, ele precisa ser estimulado, ele precisa ser ensinado, ele precisa ser orientado. Isso claramente a gente não tem. E aí, enquanto isso não acontecer, vai ficar sendo muleta. Hoje eu reclamo porque prejudicou meu time, amanhã eu calo porque ajudou meu time. Não adianta.